E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, Las Cameritas Abertitas. Tcharam! Tive alta do hospital. Cauane voltou. Ressurreta. Não muito ressurreta. Mais ou menos. É meio assim, meio no... Mais pra lá do que pra cá. Mais pra lá do que pra cá, Foi mas uma acaba. gripe. Ninguém pensando que foi algo gravíssimo, não? Conta Não, aí. só uma gripe, gente. Só que não foi uma gripe normal. Não, foi uma né? dessas H, eu acho aí. Não H. sei qual. H1N1, H2, sei lá. H2N2. Não foi Covid. H2O. Não era H2O. Covid, não era dengue. Fiz os testes, não era. Mas assim, tá dando uma gripe e bastante gente tá tendo, né? Uma gripe que não é normal, que te derruba, dá febre. Eu fiquei mal e eu sempre tenho gripe. Tipo, gripe normal, tu vai, se ele vive, segue Resfriado, a vida, coisa. resfriado. Tem 4 coisas acontecendo agora que tá por tudo. Que Doutora. é Ministério da doutora Saúde Larissa. diverte. Vai, Larissa. Covid, Covid. dengue, gripão e virose. Verão, né? Tem que tomar numa, né, Larissa? Tem que tomar numa. Se você tomar numa, não tem nada a ver a numa, cabelo e pele TPM, tipo assim. E tem uma coisa acontecendo também, TPM nesse meio todo. Não, mas realmente é um gripão. Mas eu acho que é assim, o inverno tem suas doenças respiratórias. Aí começa pneumonia, estranharada. O verão tem, é outro tipo, por exemplo, dengue teve ano passado também. Virose, sempre Virose tem da praia, no verão, né? todo mundo tá indo Sempre pra no praia verão. voltando estragado, tá? Sim. Meu Deus. Ou seja, por isso que eu tenho que ver o quê? Na meia estação, né? Não, sei mas se assim, tem. ó, tudo na minha vida degringolou quando eu parei de tomar minha água com limão. Eu vi tu falar isso. Eu Foi tava ali. tomando bem certinho. Foi Minha ali. água com limão de manhã, né? Que eu já tava fazendo minha campanha aqui. Foi eu parar de tomar, gente, a minha vida, ela deu um giro. Ela deu uma... Capotou. Então, por isso que eu digo, continuem tomando. Foi É só que no caso parar. não tem ninguém tomando, amiga. Não, tem sim! Continuem As com minhas você. Minha seguidora. Todo mundo. Ai, ótimo, eu vou continuar. Amiga. Super influencer do limão. Mas Não, pode ser com gás, pelo menos? Pode, eu vou te amo, eu liberar. tomo Eu vou te direto com liberar. gás. Não, mas é que é bastante limão, né? Não é? Tipo, igual Eu- que a gente eu- espreme só pra tomar com gás. Não, mas eu boto só espremo um bastante limão. Eu na boto água só com um gás. mesmo num copo de água. Um inteiro? Entendeu? É que é isso que eu tô um inteiro falando. Não, então, por isso que eu tô falando. É outra coisa. Eu espremo assim, né? Não, amiga, é porque quando você toma Sim, com água mas com gás, tu- você só faz um tique e acabou. Só pra dar um gosto. Mas esse Sim. é diferente. É um limão todo, né? É o todo que a minha mãozinha, que não é tão forte, consegue espremer, né? Às vezes não sai tudo, né? Mas. A Alexandra Brantes, eu uma vez jantei com ela, ela toma ela pede no restaurante um limão todinho, ela fala, ó, eu quero um limão inteiro espremido. Aí vem o negócio, ela pede água com gás, só que ela não toma, ela toma todinho o limão, sem cara, tá? Porque ela diz que tá acostumada, então ela toma há muito tempo, muitos anos, todo dia. Ela toma. Isso aí pode dar uma gastrite, né? Muito Não, azedo. vitamina Amiga, C há pura, muitos é anos, muito amiga, bom. ela toma isso. Muitos anos, ela falou. Eu tô mais assim. Quando eu vi ela tomando, aí ela pede mais um e aí ela mistura na aguinha dela. Ela diz que sempre faz Por isso. isso sempre. tá ali Por isso plena, que é né? isso, Tá ali bonita. Linda. bonita. Saudável. É tudo é o limão. Tudo é. Quem sabe tu vende limão, Larissa? Limão. Limão em cápsula, pra quem não gosta do sabor. Vai dar bom. Saco de limão galego. Numa escrito. Faz um carimbo. Ai, gente. A fulano tá lá em casa. Então é isso, né, Brasil? Vamos falar de assuntos... Botar um pouco fanha hoje, assim, com a voz assim. Mas eu achei que tu tá melhor que ontem, não tava? O áudio tava ruim, mas tá hoje... melhorando, tá evoluindo. Sim, isso aí. Tamo aí. Vai dar certo. Fora as perebas na boca que as Ai, telespectadores gente, não não. estão vendo. Tem outras coisas ali. Dá um zoom aqui, Will. Não dá. Já deu Gente, até eu tô- nome, né? De eu- tão esses grande. dias, eu tava assim, ó, com febre. Eu já tô humilhada na vida emocional. Tem umas humilhações que eu tô passando aí, né? Daí eu tava com febre, eu tava com... surgiu umas pereba na boca. Com esse gripão, nariz trancado, garganta doendo, ouvido, porque eu fui fazer lavagem nasal e entupiu o meu ouvido. Gente, eu tava assim, ó. E aí Só começou existindo. gases, crise de gases. Aí eu fazia tudo que eu faço na análise, bicicletinha, aquela posição, massagem. Gente, eu falei, cara, não pode. Deus quer levantar uma geração de Jó. E eu Eu falei pra ela, mas tu tá bem longe de Jó, amiga. Eu Eu tô sei bem que tu tá perto, mal, eu mas acho. assim... tô bem perto. Eu tô me Jó, identificando. tu foi longe. A gente ouve Deus falar que ia levantar uma geração de Paulos, né? De mulheres como Débora.
João Levantou de Jó. Batista, agora é João Jó. Batista, eu sou Jó. Jó. Eu não quero essa geração aí, não. Deus não, amado. Deus que nos guarde. Na minha vez, esse é uma geração deu Jó. Geração de alguma coisa, sortearam o Jó. Tanta geração boa aí, na minha vez, esse geração deu Jó. Não tá fácil. Não, mas em tudo dai graças. Uhum. É isso. E nós vamos falar sobre um assunto que a gente até já vai falando aqui, que é um assunto assim, ó, que salva a tua vida. É um assuntão que muda toda a sua história. Então, O evangelho. Jesus. tá bom, a segunda coisa que muda toda a sua vida. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que, inclusive, não tem uma pessoa que não vai passar por isso em algum momento, ou que passa, ou que já passou, todo mundo passa por isso, e a gente tá aqui com todas as respostas. Então, prepara o print. A gente Ousada. vai vir um convidado hoje, né? Entra, fulana. Prepara o print, porque nós vamos falar sobre tomar decisões, print. minhas amigas. Letícia, nem Hoje começamos você vai sair daqui com a sua resposta, não é, com a Larissa? resposta. É Sim, nós vamos hoje. dar todos os Sim, pega a passos. chave. Você vai Me virar a pergunta chave, como. Me instalar o pergunta drive como. e você vai sair com todas as respostas que você precisa para tomar as suas decisões. É isso Tá aí. bom? Então vamos começar. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: vocês evitam tomar decisões? Assim, tipo, por exemplo, tem uma decisão para tomar. Vai levando a vida, depois eu vejo, uma hora eu paro para pensar, mas agora eu quero fazer outra coisa. Agora... Ou vocês são daqueles tipo assim: eu tenho uma decisão para tomar, fica em cima daquilo, vamos logo, sou ansiosa, vou chamar alguém, vou decidir, vamos logo. Já que tem que tomar a decisão, bora agora. Qual é o perfil de vocês? Olha, eu acho que eu não consigo conviver muito tempo com algo para ser tomado de decisão, sabe? Então eu acho que eu tenho a tendência de me acelerar um pouco. E tem algumas decisões que eu não tenho nem opção. Tipo assim, tu tem que tomar, entendeu? Decidiram por ti. É. Decidiram que tu tem que decidir. Decidiram que tu tem que decidir. Isso mesmo. Que tu tem um prazo pra decidir. Sei lá, por exemplo, vai vencer um contrato e aí tu precisa tomar uma decisão se vai continuar ou não naquilo que tu assinou. Sei lá, tem coisas que tem uma pressão, um prazo, e aí meio que não tem muita escolha. Eu lembro de poucas coisas na minha vida, assim, que eu tenho a escolha de deixar, sabe? Deixa, quando der eu vou decidir. A maioria das coisas que me vem em mente, tipo, eu tenho que decidir. Mas eu acho que até dentro, por exemplo, de um prazo, existe perfis, por exemplo, de pessoas. Todo mundo tem o mesmo prazo, vamos supor. Existe pessoas que vai fazer isso só no final e tipo assim, tá, vai ser isso mesmo, eu não quis pensar, prefiro que a vida leve. E tem as pessoas que, a partir do momento que sabe, senta, planeja, sabe? Tem um perfil de resolução. Eu vou assim. decidir no final, mas não é porque eu não estava pensando, é porque daí eu sou muito indecisa. Indecisa, Que é muito então, difícil tomar exatamente, é um perfil. decisões. Mas eu vou decidir nos últimos segundos que me deram do prazo. Uhum. Eu sou diferente, olha só. É. Eu sou rápida pra decidir também. Mas tu é rápida pra decidir. Uhum. Mas eu não sou rápida pra decidir. Só que aquilo fica me martirizando e eu fico o tempo todo cogitando uma outra. Uhum. Mas depois eu falo aí, como que Eu acho que eu sou bem rápida pra decidir, assim. Não sei se é porque eu sou prática. Eu me acho prática. Tem que fazer isso, então tá, vamos fazer, pronto, acabou. Então eu acho que isso facilita, né, por um lado, mas também dificulta, porque às vezes tu pode decidir baseado em fatos racionais e nem sempre os fatos, eles são a melhor decisão, né? Eu acho que depende muito, assim, porque, por exemplo, como a gente trabalha, por exemplo, com liderança, a gente toma muitas decisões todos os dias, né? As pessoas nos perguntam pra Depende responder. da área, talvez. Responder sim ou não, e aí, tipo, sim, não, é isso, vai. Com isso eu não tenho muito problema. Agora, quando são decisões mais pessoais que implicam a minha vida, aí eu acho que é mais. Daí, enfim, tem muitos desdobramentos. Vamos ouvir a Lari primeiro, enquanto eu vou limpar meu nariz aqui. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que assim, diferente, não sei se chega a ser diferente, assim, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa mais, não sei se chega a ser indecisa, mas eu tenho medo da decisão que depende de mim, sabe? Se outra pessoa decide por mim e fala, não, tem que ser assim, vamos embora, tudo bem, eu abraço isso, mas Assumir a agora, responsabilidade. Lari, tu que tá na tua mão, quando o Lipão fala assim, ó, amor, tu que decide? Cara, nossa. Só que daí, diferente, por exemplo, eu não deixo pro último minuto pra pensar, mas também não decido rápido.
aquilo fica me martirizando. Tipo assim, aquilo fica me martelando. E eu, tipo assim, não consigo andar pra frente até eu tomar uma decisão, sabe? Então, coisas que tem, tipo assim, 2 meses pra tomar decisão, eu fico os 2 meses, parece que a minha vida parada, assim. Tipo, eu não consigo andar pra frente. Por quê? Porque eu tô pensando nisso, eu fico fazendo cálculos, eu fico possibilidades. Mas e se eu não precisar decidir? Mas então, se decide por mim? Eu, tipo assim, eu não fico em paz. Sim. Mas eu tenho dificuldade de decidir aquilo que depende de mim, ainda mais quando outras pessoas acabam sendo atingidas pela minha decisão, assim, sabe? E que Enfim. quase sempre tem pessoas, né? Às vezes é um número muito grande, mas às vezes pelo menos a tua família vai ser né? atingida, né? E assim, ó, que sensação agoniante essa de tu ter que tomar uma decisão e Deus não falar contigo, porque tem muitas ideias, assim, às vezes até meio distorcidas acerca disso, né? Porque a gente, como cristão, às vezes a primeira coisa que a gente vai fazer é orar, né? Na expectativa de que Deus vai nos dar uma resposta. E quando a gente tem uma decisão grande pra tomar, eu passei recentemente por isso, tu fica até vendo sinais em coisas que, tipo assim, tu fica vendo. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, tu fica carente de uma resposta, tu fica desesperado por uma resposta, né? E tu quer muito trombar na rua com uma irmã do coque que vai te falar uma palavra, daí tu vai dormir, tipo, cara, essa noite eu vou sonhar, Deus vai me dar a resposta em sonho. Porque é muito mais fácil transferir pra Deus essa É isso que eu ia responsabilidade. E seria muito bom, né? Tipo, humanamente falando, ter essa segurança, né? E tem muitas coisas que Deus nem vai direcionar, nem vai falar, né? Essa situação que eu comentei, que eu tive que tomar uma decisão grande. Deus até agora não falou comigo, né? Com quem precisava falar. Mas a gente tomou uma decisão. Não tá em desacordo com os planos de Deus, com o que a palavra fala. Pelo contrário, tá muito em acordo. Mas às vezes a gente tá em dúvida entre algo nobre e algo que também é nobre. São duas coisas que Deus aprova, né? Então, é tão difícil, assim, e faz a gente ser homem e mulher, literalmente, porque é a gente que vai viver as consequências de toda e qualquer escolha, né? E quando Deus não fala, Deus não responde, claro, abre parênteses, em muitas situações Deus responde, né? Eu já passei por situações, imagino que vocês também, em muitas situações Deus fala claramente. Desenhou. Desenha, usa pessoas, usa situações, mas tem situações que não, né? Que Ele nos dá a graça de escolher. E a gente que vai ter que viver as consequências disso, porque foi uma escolha nossa. É loucura. E isso é por exemplo, não sei, vocês com certeza já ouviram, e quem tá em casa com certeza também. É esse negócio tipo assim, ai, Deus me disse pra eu mudar pra tal lugar. Daí dá tudo errado. Aí a pessoa volta ou passa maior tipo assim, nitidamente, acaba casamento. Sabe essas histórias que você fala assim, gente. E é muito interessante porque, por exemplo, a gente já teve aconselhamentos que a gente falou assim, olha, a impressão que dá é que Deus tá muito doido, assim, ou Deus muda de opinião a todo momento, porque de repente Deus mandou mudar. Aí depois Deus se arrependeu. Aí não era isso, bem isso, era outra coisa que Deus disse agora. Aí Deus vai lá e fala que daí tem que terminar, não sei, o casamento. Aí porque Deus... E assim, que eu acho que não é o assunto específico que a gente tá falando aqui, mas eu penso nisso com relação a esse misticismo de que toda hora Deus tem que falar, senão também não ando pra frente, ou também ao contrário, né? Não que me trava, mas talvez ao contrário. Tudo é Deus falando por causa de um desejo do meu coração. E aí bota na conta de Deus e segue depois, frustrado com Deus, porque Deus disse, e na verdade... Olha, eu tô com um negócio na cabeça aqui, que eu tomei uma decisão... não. Nós tomamos uma decisão há 3 anos atrás, de um negócio específico. E aí, lá em casa, né? E aí, eu tenho um prazo pra tomar outra decisão com relação àquilo que eu decidi. Entendi. Se eu vou pra frente, se eu vou pra trás e tal. E não chegou esse prazo. Mas como não aconteceu, acabou que investir nesse negócio que nós decidimos em casa... é trabalhoso pra mim. Então, o que eu disse? Eu chamei o Lipão chorando, falei assim, ó, chega. Eu achei que Deus estava nisso, eu achei que Deus tinha mandado isso, e Deus não falou. E Deus não tá fazendo o que Ele disse que eu me submeti a fazer tudo isso, e de repente não aconteceu. Então, assim, ó, não tô entendendo Deus, e tal, e tal. Gente, o Lipão, eu não me esqueço, faz um mês mais ou menos, ele sentado no chão, ele disse, para. Deus não disse nada.
Para de dizer que é promessa. Ah, porque eu falava, não era promessa de Deus? Cadê a promessa? Ele falou, para de colocar na conta de Deus. Deus não falou. Isso foi uma decisão nossa. E que se Deus quiser abençoar a nossa decisão, se Ele estiver junto, Ele vai fazer. E se Ele não estiver, Ele não vai fazer. Agora, você colocar como palavra de Deus, promessa de Deus, onde foi que Ele falou? Perfeito. Gente, eu fiquei assim, totalmente... Eu não sei nem explicar. Eu tava construindo tanto essa narrativa dentro de mim que eu me apoiei nisso. É promessa de Deus. Porque eu senti, porque eu acho que é legal, porque é nobre. E, na verdade, não. Tem o lance da paz também, que as pessoas falam muito, A paz, a tal da paz, que eu não sei como que é Acho isso. que é Colossenses capítulo 3, verso 15, que fala, né? Que a paz de Deus seja o árbitro. Como? Seja Mas o que juiz. é essa paz, né? Exato. E as pessoas... É muito fácil... considerar essa paz, você achar que é uma paz de Deus e é uma paz do teu conforto, né? Eu tô em paz em namorar esse menino, porque Tô ele em é paz tão em terminar um lindo. casamento que às vezes... Não era isso. Não é esse o desejo de Deus para esse tempo, não é. Eu vou muito falar uma perigoso, coisa né? que talvez choque, assim, que as pessoas não esperam de alguém que é um... Meu Deus, ela vai falar algo chocante, pessoal. Aumenta o Coloca volume. inédito. Não, mas eu vou... talvez algumas pessoas não esperem isso, principalmente da gente que tecnicamente é pra ser mulheres pra ser crente. espirituais, né? É pra ser crente. Mas eu Mas tá difícil. poucas vezes na minha vida, pouquíssimas, assim, teria que puxar muito na memória, Deus me deu uma direção, assim, clara pra alguma coisa que eu fiz na minha vida. Pouquíssimas. Eu não consigo lembrar agora nenhuma, talvez tenha, entendeu? Sim. Que assim, Deus falou assim, ó, Letícia faz isso. Nossa, eu também. Pouquíssimas. Né? As são pessoas exceções, né? E as pessoas imaginam ou esperam que tudo que a gente faz é guiado por uma coisa assim cósmica, vinda de Deus, uma palavra Deus falou no ouvido, Deus me deu direção. E, inclusive, eu não gosto, quando eu percebo, quando eu tenho alguma direção que eu considero que foi Deus que me falou, eu não falo que foi Deus. Também, não fico comunicando às pessoas. Ai, Deus me disse para eu fazer isso. Eu não faço isso também, porque eu acho que o nosso coração também é enganoso. A gente vai saber depois, A gente vai talvez. saber depois. Então, eu entendo o seguinte: toda a minha vida ela é entregue para o Senhor. Tudo, em todos os sentidos, a minha vida, a minha profissão, minha casa e tudo. Então, eu entendo que Deus vai conduzindo as coisas na minha vida, né? E vai me levando a lugares. E à medida que ele não aprova algo ou que ele não quer, ele vai trancar e vai impedir que aquilo aconteça. Eu tenho isso, sabe? Então, eu vou tomando as minhas decisões de acordo, né? A gente pode pegar ali alguns princípios, né? Primeiro, tem que estar alinhado com o que a palavra diz. A gente pode perguntar para as pessoas com conselho, né? Porque na multidão de conselhos habita a sabedoria, né? Então, a gente pode ouvir as pessoas, né? A gente pode também ter um crivo desse da paz, apesar de ser uma coisa muito subjetiva, né? A gente vai percebendo, assim... que Deus vai ajeitando as coisas. Então, eu vou caminhando. Eu não tenho uma... E, às vezes, eu já fui caminhando, e Deus bloqueou, e aí eu também não insisto. Sim. Aí eu digo, então acho que não é por aqui, sabe? Concordo plenamente. Então, assim, às vezes as pessoas Então. esperam uma coisa muito espiritual, né? E não é. Eu acho que até esse final aí foi uma das coisas que a gente conversou, nessa mesma conversa que a gente teve, que é que foi uma junção de várias coisas. Essa conversa foi uma junção de várias coisas que eu achei que era de Deus e foi completamente diferente do que eu imaginei. E aí, nessa conversa, por exemplo, esse final, né? Ele falou assim, eu falei assim, ok, mas por exemplo, eu voltar atrás numa decisão que eu tomei, ela é importante a partir do momento que eu percebo que insistir não deu certo. E ele falou assim, eu não concordo. O que é não dar certo? Qual é o tempo que você precisa insistir para dizer não deu certo? É você que diz não está dando certo? Eu disse, meu Deus, mas então é muito difícil. É muito difícil você se guiar querendo que seja algo que vem de Deus. Porque assim, tá, então como que eu vou saber? Ele falou, você vai saber. Você vai saber. Aqueles que amam a Jesus, caminham perto com Jesus, vai entender o momento disso. E ele falou, não dar certo nesse tempo, ou não... Não quer dizer que vai dar certo sempre. Nunca. Isso, e assim, e o que é não dar certo? Não dar certo conforme o que você estabeleceu que não dá certo. E os padrões desse mundo também. às vezes, Exato. né? E aí eu fui colocando, mas olha, não deu certo isso, olha só isso aqui não deu certo isso aqui. Ele foi falando, Lari, para de ser mística, seja racional. Vamos falar de cada um? Aí ele foi pontuando, é racional, calma, não é o tempo, ainda tem muito tempo, você é muito nova. E ele foi colocando umas coisas, ele falou assim, para de ser imediatista e colocar na conta de Deus uma coisa que, assim,
não toma decisão Perfeito. se Deus, de fato, não... Ele falou assim, por exemplo, todas essas coisas, eu, como teu marido, não percebo nenhuma delas que é tempo de desistir. E pra mim, assim, não deu certo no sentido do que eu estabeleci. Ele falou assim, eu tô tentando levar as palavras dele, mas que foi muito chocante pra mim, muito importante pra mim. Ele falou algo como assim, não dá certo numa medida que você disse que seria bom se desse, talvez está dando certo para aquilo que Deus quis. Daí ele falou assim, para de querer ter o controle das coisas. Você toma a decisão em cima dos espaços que Deus te dá para tomar decisões. E nesses espaços aí, você não pode decidir nada, porque tem ainda coisas tá no tempo. que estão completamente nas mãos de Deus, que a gente tem que apenas caminhar, né? Indo na direção daquilo que Deus espera. Mas eu entendo que as pessoas, elas têm essa necessidade, bem o que a Cal falou, de transferir para alguém. Porque existe uma medida que é a nossa responsabilidade. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Existe um padrão dentro do nosso comportamento que precisa... Que faz parte tomar decisões. E aí a gente não quer, porque é muito fácil. Se a gente disser que foi Deus, a hora que der errado, eu vou poder culpar alguém. Né? Então a gente quer transferir para alguém, né? Aí entra o cuidado em relação aos conselhos, né? De fato, é muito prudente pedir conselhos, a Bíblia nos encoraja isso, né? E a Lari tá testemunhando algo que foi fruto de um conselho, né? E eu peço muito conselho, assim, quando eu preciso tomar alguma decisão, até para pequenas coisas, assim, tipo... eu tô melhorando, por exemplo, eu fui ontem escolher um óculos, né? Que a Annalise quebrou meu óculos, daí tive que mandar fazer um novo óculos. Esse é o terceiro óculos que eu uso. Os 2 primeiros, gente, eu fiquei muito tempo pra decidir, sabe? Eu provava, tirava. E cada vez que eu provava mais opções, eu ficava mais confusa. E ontem foi muito rápido. Eu provei ali, esse, sabe? Então, tu vai aprendendo também até se conhecer, entendeu? O que é importante pra mim, o que eu valorizo, o que eu quero, pra onde eu vou. Tu vai amadurecendo nessas decisões da vida, assim, né? Com base até nas experiências também, né? Também. E até de autoconhecimento, por exemplo, falando de moda, óculos, roupa, tu vai entendendo. É isso que eu gosto, isso que eu não gosto, esse é meu estilo, esse não é, né? Mas eu sempre preciso de uma opinião do Geise. Quando, por exemplo, é pra comprar alguma coisa, eu sempre quero ter pelo menos o ok dele, assim, né? Natural, eu acho. Mas antes eu abria pra muito mais pessoas. E quando eu tenho uma decisão grande pra tomar, eu tenho muitas pessoas perto de mim, Deus me deu essa graça, que são pessoas que são incríveis, são cristãos, né? Então são pessoas maduras, são pessoas muitas mais velhas que eu, mais experientes, que têm conhecimento da palavra. E aí tu começa a abrir, e eu tenho esse problema que daí eu vou me abrindo e vou me perdendo, vou me espalhando. E aí tu começa a ouvir opiniões, nossa, faz muito sentido, nossa, faz muito sentido. Só que daí, de repente, tá todo mundo, cada um tá falando uma coisa, entendeu? E uma pessoa que tu admira muito e que tu confia muito tem uma opinião muito firmada. E outra pessoa que tu admira muito, que tu respeita muito, tem outra opinião bem o contrário, muito firmada. E tu fica, não. E daí, esse é o problema de também se ancorar demais nos conselhos. Que é, mais uma vez, tentar transferir, talvez, a responsabilidade para alguém. Que seja Deus, que seja um pastor, que seja uma amiga. Porque assim, qual que é o grande peso de tomar uma decisão? Não é tomar a decisão, é sustentar a decisão. As consequências da e viver decisão. as consequências. Exato. Por isso, muitas vezes, a gente até sabe qual é a decisão que a gente tem que tomar para algumas coisas, só que é duro demais, é difícil demais. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Muitas vezes é contra a nossa vontade. Não sei se vocês já passaram por isso, provavelmente sim. Mas a gente tem que tomar uma decisão que sei lá por quê. Cara, eu acho que é isso. Mas tu não quer de jeito nenhum, entendeu? É totalmente contra a tua vontade em todos os aspectos. É a renúncia da parte ruim de tudo. É tão difícil esse lugar e às vezes Deus nos pede coisas assim, né? Pediu pra Jonas, por exemplo, né? Uma coisa que era de Deus, mas que ele não queria. Então, às vezes é duro e aí tu quer se enganar pensando, não, mas não vou tomar essa decisão. Porque daí tu tá olhando pro quê? Pra tua vontade, né? Pro teu conforto. Isso, e até quem você é, as suas capacidades e assim por diante, né? Você tava lembrando, por exemplo, quando Deus pede pra Moisés, né? Liderar um povo que, assim, era muito difícil, porque ele voltar para aquele lugar onde ele tava fugindo. Porque estavam querendo matar ele.
fazer uma coisa que ele não tinha nenhuma capacidade. Ele mesmo fala, né? Não sei falar, mas se não acreditarem em mim, uma série de coisas. Mas ele entendia que o próprio Deus estava chamando ele. Então, veja, muitas vezes a gente passa exatamente por esse lugar. De entender que, de fato, não só emocionalmente entender que Deus está me chamando e tal, mas entender, de fato, Deus está me chamando, talvez por uma direção pastoral, por algo, né? Enfim, algo que você realmente precisa tomar decisão dentro da sua casa. Que você entende que esse é o caminho que Deus está separando para hoje. Mas aí você coloca em xeque quem você é, suas capacidades, mas eu não vou dar conta, mas não vai dar certo, mas eu não vou... Enfim, eu me conheço, eu sei que eu não consigo. E aí, muitas vezes, deixa de tomar decisões ou vai contra as decisões que você precisa tomar, porque você olha para você e não para quem está te pedindo para tomar essas decisões, né? Isso que eu falo, por exemplo, não tô nem falando, que nem a Lei falou, né? Acontece a mesma coisa comigo, assim. Não são exceções, às vezes, que de fato... Você já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, eu acho tão engraçado... Eu tenho que até cuidar para não ficar presa quando a pessoa começa a falar assim, que é assim, ó. Ai, Deus disse para mim assim, ó, minha filha, acalma o teu coração. Eu estou fazendo... Gente, mas Deus fala pra caramba. Deus Tipo fala assim, frases. Larissa, fala... quando coloca o nome até, né? Claro. Deus falou assim, Larissa, olha só. Tipo, como Exato! Eu fico, acho muito... Gente, Deus me fala desse jeito. Eu falo, gente, eu não... textos, Eu Deus não... dá textos. Tem pessoas que deu... Não, eu, por Experiências de milagres, mas de coisas eu percebo que extraordinárias. algumas pessoas têm mais essa, assim, tipo assim, recebem mais palavras. São pessoas mais... Não sei se a pessoa é mais Sim, existe. sensível. Mas, assim, Não é existe. o meu caso. Não, existe. E eu acho que, assim, se você olhar na Bíblia também, você vai ver muitas pessoas tomando decisões por aquilo que aprendeu, né, com Jesus. E, enfim, não estamos duvidando. É óbvio que não, né? Deus pode fazer qualquer coisa com quem Ele quiser, óbvio que não. Mas, às vezes, até pessoas que olham outras pessoas que falam isso, falam de suas experiências... A pessoa fica se sentindo, tipo assim, cara... E acaba se habituando a dizer, Deus me disse isso, isso e isso, Deus falou pra fazer isso, isso, isso. E, na verdade, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, são nossas emoções, são nossas vontades, é o que a gente acha legal, a gente acha bonito, acha nobre. Mas... e às vezes Deus não falou, né? E eu acho que aqui a gente tá as três falando a mesma coisa, né? São exceções que acontecem na nossa experiência. Na nossa experiência são exceções. Eu tava lembrando agora de um texto que tá em Tiago 1,5, que diz assim: se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Eu sempre penso muito nesse texto, porque, na verdade, a gente precisa, para tomar decisão, ser sábio. E a sabedoria, ela vem do alto, não é uma coisa... Você pode pedir. Tu pode ter a sabedoria humana, né? Que é quando a gente vê pessoas que têm uma habilidade de resposta, né? Tu vê uma sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus é completamente diferente, porque ela vem com um propósito revelado. Ela não é só algo assim, olhando as circunstâncias. Ele vem de Deus, então olha para além daquilo que a gente está enxergando. E aí, eu fico muito impactada com isso, que Deus dá livremente. Existe em Deus um desejo... né, de nos conceder sabedoria. Tipo assim, de nos tornar sábios como ele, assim, né? Participar desse atributo que é dele, né? Então eu fico pensando, quando eu tô numa situação como essa, eu digo, Deus, eu preciso da tua sabedoria. Eu não quero ser regida pela minha mente, pelas coisas que eu considero certas. Eu quero que a tua mente esteja na minha mente. Muito assim. legal isso, porque parece que ele prefere nos capacitar para tomar decisões do que decidir por nós. Perfeito, é isso aí. Então, essa sabedoria que vem do alto. Então, assim, ele dá livremente. É só a gente pedir. E é como um filho mesmo, né? Eu vejo lá em casa, por exemplo, os meninos. A Lei também tem isso, talvez, que estão maiores, assim, né? A gente ensina os nossos filhos até o momento que eles precisam tomar decisões sem a gente, né? Óbvio que Deus está com a gente em todo tempo e tal, não é isso, né? Mas esses silêncios de Deus, né? Sei lá, essas coisas que a gente não consegue muito discernir, a voz de Deus e tudo mais... muitas vezes não é punição, mas é o próprio Deus que já nos ensinou, né? Os meninos. Eu sempre falo pra eles. Eles falam, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falo, filho, o que a mamãe já te ensinou? O que o papai já te ensinou? Porque vai ter momentos em que nós não vamos estar. E o meu desejo é que, de fato, que eles não dependam de mim, no sentido de...
vai ter momentos que eu não vou estar. Então, eu quero muito, esse é o meu maior desejo, que eles tenham conhecimento, que eles conheçam Jesus, que eles tenham aprendido comigo e tenham sabedoria para tomar as melhores decisões quando a gente não estiver, né? E é muito isso, essa fala que você falou aí, Ale, é muito isso, assim, Deus parece que em muitos momentos ele fala, você já sabe o que eu Tem que penso fazer. sobre isso, você já conhece o meu coração e tome suas decisões. E quando a gente tomar uma decisão que não for a mais adequada, e talvez a gente vai se arrepender, que acontece muito, a misericórdia de Deus vai estar lá, a graça de Deus vai estar lá, Deus, Ele vai sustentar. ele vai sustentar, né? Porque talvez muitas pessoas ouvem isso e falam, putz, se tivesse ouvido esse episódio semana passada, que eu também já decidi. saí do emprego, pedi demissão, né? Mas a gente tem um Deus misericordioso, Temos né? um Deus misericordioso. E aí ele sonda também as intenções do nosso coração, porque às vezes, como a Cal falou, existem coisas que são nobres, né? E são boas, e a gente opta por né? Será que eu compro uma casa ou alugo? Vamos supor, tu pode comprar uma casa ou alugar, não necessariamente Deus vai trazer uma revelação para isso. Agora, se eu alugar e eu poderia ter comprado uma casa, eu creio que Deus pode exercer a misericórdia dele e me abrir uma outra oportunidade. Então, esse jogo, né? Essa vida assim que Deus, que a gente vai vendo que Deus vai conduzindo. E assim, eu amo uma coisa em Deus, assim, ó. Como Deus, ele é. A característica, assim, de Deus, o atributo de Deus que mais me encanta, pelo menos até esse momento da minha vida, é a soberania de Deus. Porque ainda que ele dá pra gente essa responsabilidade, essa autoridade de tomar decisões, é a gente que decide com quem a gente vai casar, que faculdade a gente vai fazer, se vai mudar de cidade, se vai pegar esse óculos ou, né? Por trás de todas as nossas escolhas está um Deus soberano governando a nossa vida, Que vai. né? Isso me deixa muito encantada e é um mistério, porque, pô, não sou eu que tô escolhendo, mas tu tá por trás, então, peraí, não tá... É um mistério, assim como a Trindade, né? Não dá pra entender muito, assim, humanamente, é um mistério. Porque a palavra também diz que todas as coisas já estão escritas no livro de Deus, ele já sabe de tudo, né? Às vezes eu fico pensando, assim, algumas coisas da minha vida, eu tava lá aquele dia, achando que eu tava arrasando, fazendo isso, e Deus já tava, minha filha, daqui um tempo, Tipo, Deus já sabe de tudo, né? Dentro da liberdade que temos de tomar decisões pessoais. E assim, eu acho que isso é muito importante. Enfim, pode soar até meio estranho, mas gente, tem coisas que não sei se eu falo. É porque pode. O que você vai falar? Não, Fala no off primeiro. Não, é porque isso é muito particular, como a minha vida com Deus, né? Lá em casa, como a gente leva. Então, assim, eu tenho até medo de falar e parecer que é estranho. Mas, cara, tem coisa que Deus não tá nem aí. Tipo, o que tu vai escolher? Sim. Porque Não modifiquei nada. Não, porque assim, não tem a ver com isso. Não tem a ver com as coisas daqui. Talvez é uma somatória de coisas daqui que nos levam e que tem a ver com a eternidade. Mas tem pessoas, às vezes, e eu fui essa pessoa, que ficou tão travada nas decisões, porque eu tornava tudo muito místico. Até as coisas, poxa, essa água que eu vou tomar, esse não sei o que eu vou fazer, sei lá, não tô falando de decisões enormes, mas coisas que eu tenho que do dia a decidir dia. da vida, do dia, vendo ou não vendo, compro ou não compro, abro essa empresa ou não, faço. Tem coisas que, assim, é bem o que a Cal falou, assim, Deus tem soberania sobre todas as coisas, ele cuida, ele tem o controle de todas as coisas, nada vai acontecer sem que seja a vontade dele, mas existe um espaço que nós temos essa liberdade de aprender, inclusive, com decisões erradas, com coisas da vida, né? Então, às vezes, eu já estive, isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, muito na nossa particularidade de casa, assim. E o Lipão, ele é muito racional, assim, muito... Não é racional, ele é muito simples nisso, assim, né? E tem coisas que eu falo, ai, amor, mas assim, ó, não sei, Deus não... Lari, pelo amor de Deus, faz. Deus não vai mudar a rota dele porque tu tomou uma decisão errada. Ele tá cuidando de todas as coisas. Faz o que tá ao teu alcance, toma as tuas decisões, tu conhece o coração de Deus, entrega nas mãos dele e pronto, faz o que você tem que fazer, né? E Deus vai arrumando a rota, Deus vai fazendo as coisas acontecerem. Mas sabe o né? que eu acho? É que tem algumas pessoas, talvez nós em alguns momentos, que a gente é tão egocêntrico
que a gente acha que as coisas que nos acontecem, elas são o centro de todas e regem Ai, eu acho. A todas minha vida, acho que é as o centro da coisas. minha vida. orbitam É o em centro da minha, torno, pelo menos. em torno das nossas decisões. Todo, assim, rege que se eu Exato. for pra lá, se eu for pra cá, tudo vai se desarticular e mudar. E assim, Deus tem um propósito Eu acho que muito Deus fez a grandioso. pandemia porque eu tava muito cansada. Exatamente, pessoa, Sim, é, tem aí, tudo a ver aí com o deu um código exemplo ótimo. A pessoa achar que assim, tipo, tudo Exato. Acontece girou mesmo. em torno Ai, mas dela. assim, em minha defesa, eu sei que não, pelo amor do Pai, né? Deus tem um compromisso com a glória dele, não com as nossas vontades. Mas ainda assim, ainda assim, eu vejo Deus. É que Deus, ele é tão perfeito, ele é tão completo que parece que realmente ele tá trabalhando tudo em prol do seu propósito, da sua glória, mas ele é tão perfeito, tão amoroso, tão detalhista que isso vai refletindo de maneira. É que é um benefício secundário. Exato, é uma A consequência. glória de Deus. O que eu tô falando Vai é o seguinte, refletindo de é uma a pessoa maneira achar que tudo é dela. cuidadosa com É. os seus, entende? Então, por exemplo, assim, ó, eu tô me sentindo, não é quem que é que fala assim, fanha, é do Chaves, não é a Chiquinha, é aquela outra. Não tem alguém que fala assim? Tem uma Mas que o não. que tem a ver? Eu não É que eu entendi. tô me ouvindo e não tô gostando. Tem a Chiquinha e tem uma outra, né? Tipo uma prima da Chiquinha, não A tem? Pops A Pops. Ela não fala assim? fala. Então, sou eu. O que acontece? Por exemplo, a pandemia. Ela não tem nada a ver com nenhuma pessoa específica. Foi uma situação que aconteceu e não vou nem dizer que foi Deus que fez. Aconteceu, é fruto Estamos de... nesse mundo. vírus e tudo mais, tá. Mas Deus, na sua soberania, ele faz cooperar com que esse acontecimento tenha um efeito de acordo com o propósito dele na vida de cada um. Então, por exemplo, fulana X, uma filha de Deus, e abriu uma empresa em março de 2020. Mas, e aí acabou que com a pandemia ela não abriu. E daí depois de muitos anos, ela falou, cara, graças a Deus pela pandemia, porque realmente não era o tempo, não era com aquela pessoa, entende? Então eu percebo essa característica em Deus e a palavra deixa claro em vários salmos, inclusive, né, dessa imanência de Deus, dessa soberania de Deus e ao mesmo tempo desse detalhismo de Deus, né? Até aquela música que fala, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és o Senhor, né? E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Então eu consigo perceber esse movimento, né? A pandemia não foi por causa de nós, mas vocês não conseguem perceber coisas que Deus usou e foi Com importante certeza. na vida pessoal Mas é de que daí cada é um. invertido. Não é a causa. Não é a causa. Não é a causa. É a consequência. Não, porque concordo todas plenamente. as coisas acontecem, Mas Deus é elas tão refletem. bom que ele não com desperdiça, entende? Com Nada que certeza. acontece. Isso, e eu acho que não tem a ver só com eventos enormes como a pandemia, por mas exemplo. coisas pequenas. Eu acho que todo dia. Ah. Todo dia acontece coisas. Perdi o ônibus e, sei lá, teve um tiroteio lá. É toda hora, na verdade. E essa só percebe quem é sensível às coisas que Deus está fazendo. Né? Quem se coloca nesse lugar de perder o controle e entregar o controle para Ele. Então, pequenas decisões que tomamos sempre vai ter a ver com o controle de Deus, no sentido... Não controle que ele tá controlando. Mas não é uma marionete na mão de Deus, né? Mas é um controle de projeto, o propósito de dele, uma né? coisa muito maior que a gente, que envolve a gente, mas que é muito maior que a gente. Então, em todos os detalhes, em todos os momentos, o Senhor tem guardado e usa e acaba usando até nossas decisões ruins. E isso é a graça de andar com Ele, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é esse cuidado de realmente não tornar a vida com Deus uma coisa tão pesada e mística. Desculpa. Que gera frustração, né? Exato. Porque aí a pessoa tá Imatura, esperando que Deus faça X, faça Y, responda E Deus D. vai continuar no mesmo E lugar. Deus, às vezes, não faz. Aí a pessoa atribui a uma falta de amor de Deus, uma falta de graça. E não tem até com aquilo que ela mesma planejou, né? E projetou. Eu tenho várias coisas que eu entendi que era... Agora eu já nem sei mais como falar, porque depois da lapada que eu levei em casa, né? Mas entendi que era a vontade de Deus. E aí, se isso não acontecer... Eu falei pra ele, tá, e aí? Se não acontecer, eu disse pro Lipão, né? E se não acontecer? O que tava errado?
eu ou Deus? Óbvio, né? É óbvio que eu sei quem tá Acho errado que nesses Deus dois. errou. Entre os dois, eu acho que eu sei quem tá errado. Era só uma retórica, né? Era só uma raiva naquele momento. E ele falou assim, ó... ninguém tava errado. E se Deus Quis que realmente você tentasse. quis que você estivesse nesse lugar Era só pra te para que humilhar, você descobrisse que você depender dele. não toma suas decisões, não controla a sua vida. Então, aí eu falei pra ele, mas daí é muita sacanagem, né? Ele falou, isso é Deus. Deus vai fazer, porque Deus, ele Porque tá mais, Deus- se importa com você, com o seu Ele coração. não tá interessado nas coisas, do que mas as coisas. no teu caráter, o que ele tá te Exatamente. forjando. Né, eu escrevi um texto esses tempos, faz um tempo já. No início do ano passado. Sobre lidar com os nãos de Deus. E lidar com os nãos de Deus é você viver o processo do não de Deus, saber que talvez Deus vai dizer não e você permanecer no mesmo lugar, amando a Jesus, adorando a Jesus, servindo a Jesus, mesmo não tendo aquilo que você queria. E às vezes eu não tô nem falando de uma conquista, um negócio. É uma cura. Tô falando de coisas assim. É perder um filho. É você. Não, gente, assim, são tem- coisas. E aí? O que você vai fazer a partir de agora? Né? Porque seu relacionamento com o Senhor está baseado naquilo que você. Como se ele fosse Que ele pode te dar, né? um Aladim, né? Um gênio da lâmpada. E aí, graças a Deus, eu tenho a ele, porque daí eu posso pedir. E esse relacionamento está baseado nisso. Mas e se Deus tirar. Que é a questão que a gente falou de Jó, né? Você lê a história de porque fica Jó. bonito, porque no final a gente sabe que Jó é Poxa! restituído, mas assim, até lá... Gente, E se a assim. restituição for só na glória, a gente não Exato, sabe? exatamente. E se Deus não curar? E se Deus não der? E se Deus não fizer? Né? E aí? Ele continua sendo Exatamente. Deus. E continua A Cauã tá sendo musical bom. hoje. É, Tô. exato. Aliás, só um parênteses, eu vou no show da Sandy. Quando? É março agora, né? 22 de março. Arrasou. Tô tão feliz. Minha irmã vai comigo em Curitiba. Minhas fãs quiserem ir lá participar do show. A gente vai fazer um encontrinho de fãs. O dela é sentado ou é em pé? É sentado, graças a Sentado. Deus. É Então dar eu um- não tenho pressão pra ficar nesse show que é vucu-vucu. né? Pressão. Me baixa minha pressão. Pressão. Pressão Pressão... arterial. física. Não, é num teatro. Meu, top demais. É meu presente de aniversário de 30 anos, né? Que Que, eu ganhei. legal. Vou dia 22 de março, uma sexta-feira. com a minha Jovem irmã. pra ser, velha pra ser... Velha Jovem pra ser velha. E velha pra ser jovem. 30 anos é isso, né? É isso, é isso. Ela escreveu essa música, ela fez 30. Pra ela ti, tem 40, é porque ela é da Deus minha pensa em idade. você. Aí, a Sandy Ela escreveu fez a pra mim, música. ó, Claro. tudo Tá direito vendo? artístico. É. Ei, não, mas eu ia falar uma outra coisa muito importante, que é... eu tive que tomar... Eu lembro de ter que tomar decisões... assim, que eu tinha muita pressão em relação a, por exemplo, pra voltar com o Geise ou términos, coisas assim. Eu passei por situações assim, né? Eu já abri aqui algumas vezes. E eu lembro só de uma situação que eu queria testemunhar bem rapidinho. Eu e o Geise, a gente tinha namorado, ficamos 2 anos separados. E quando a gente tava pra voltar, eu tinha muita dúvida se eu deveria voltar. Porque eu já tinha sido noiva em outro contexto, já tinha me machucado, já tinha namorado com o Geise, não tinha dado certo. Então, cara, eu não tenho mais a chance de errar, entendeu? Acabou a minha cota de erro. Eu não quero me machucar de novo, eu não quero passar essa vergonha pública de novo. Então, se é pra voltar, cara, Deus tem que falar comigo. Eu lembro que eu implorava, assim, para que Deus me ajudasse a tomar uma decisão. E, de fato, Deus usou a vida de uma mulher, eu acho que eu já contei aqui, mas não é disso que eu quero falar. Eu lembro que eu tava numa vigília, num sábado à noite. Eu e Geise tinha voltado a conversar, mas nada feito, assim, só tipo, oi, tudo bem? Tipo, meio que voltado a conversar, mas ninguém tava pra voltar. Só que, claro, né? Voltou 2 vezes a Mexeu. conversar, mexeu nos 2. Ele, na verdade, tava bem intencionado a voltar, né? Eu que tava bem com medo. E eu tava... Era uma vigília. Eu lembro que eu que tava ministrando a vigília e o meu coração tava tão apertado que eu pedi pra... cada um ir orar individual, assim, tipo, dei um motivo lá, ministrei, porque eu só precisava ficar eu e Deus. Ai, pessoal, O benefício de você. Agora. De você ter o Deus falou controle aqui. do microfone. O benefício de ministrar a igreja, né? Daí eu sentei lá no cantinho e falei, Deus, eu quero fazer uma oração aqui agora muito específica. E eu sempre falo esse testemunho para algumas meninas que estão para decidir se vão começar a namorar. Eu falei, Deus, eu sei que tu não vai decidir por mim. Isso me dá muita raiva, porque eu queria muito que tu decidisse por mim, sabe? Ia me aliviar tanto. Tu decidiu, eu quero a tua vontade, tu quer que eu queira a tua vontade. Era tão mais fácil, né?
mas tu não vai decidir por mim, então pelo menos traz à tona tudo sobre o Geise. Eu não sei quem ele se tornou nesses 2 anos. Em 2 anos, em outra cidade, tudo pode ter acontecido. Eu não sei quem é ele, o que ele quer, se ele não vai começar a namorar comigo de novo, terminar de novo. Sei lá, me traz à tona todas as informações que eu puder ter para eu poder tomar minha decisão, não no escuro, mas com tudo à tona, sabe? E fiz essa oração. Deus, traz à tona tudo que eu posso saber sobre o Geise. Isso foi sábado à noite. Domingo, meio-dia, eu nunca esqueço, assim, eu tava na casa de uma amiga falando com ele no Whats, e ele falou, Cal, ele mandou no Whats, o meu coração, sei lá, começou, e o Geise não é nada, tipo, místico, nada assim. Ele falou, cara, meu coração começou a se apertar agora, que coisa estranha. E, cara, me deu vontade de te falar tudo que eu vivi nesses 2 anos, e eu vou começar a mandar áudio pra ti, tá? Vou começar a mandar áudio, escrever. Cara, parece que eu tô sendo pressionado a te falar um monte de coisa, assim. Eu quero que tu saiba tudo que eu vivi nesses 2 anos. E ele abriu, assim, coisas boas, coisas ruins, coisas que ele pensou, coisas... Ele botou... Literalmente, Deus respondeu de um dia pro outro. Ele colocou as cartas na mesa. E Deus disse, agora escolhe. E a partir daquilo, eu pude tomar minha decisão, né? E ali, ele abriu coisas, tipo, ruins dele. E abriu coisas boas. E eu pude tomar aquela decisão consciente do que eu não tava entrando num lugar escuro e que eu não sabia nada. Não, eu sabia quais eram as implicações, as falhas de caráter dele, os acertos dele. Então, é um conselho que eu dou. Deus não responde, mas ele ilumina os nossos olhos. Ele ilumina o nosso entendimento. Ele abre os nossos olhos para ver coisas, né? Tem muitas pessoas que às vezes estão para tomar decisão, no caso de namoro, de namorar uma pessoa que é super... nada a ver, assim, sabe? Não é uma pessoa que teme a Deus. E às vezes o teu olho tá tão fechado, tu tá tão cego por causa da paixão, por causa das tuas vontades, que essa é uma boa oração, sabe? Deus, arranca essas escamas dos meus olhos para que eu possa ver e tomar uma decisão de maneira mais coerente. Amém. E tem coisas, né? Acho que a gente pode ir para a reta final, assim, até quais direções, né? Para quem tá para tomar decisões, né? Gente, tem coisas que é bem isso. Primeiro, a gente já sabe que tomar de decisão, porque a gente sabe que entre as duas opções, aquela que mais de fato serve a Jesus, ou às vezes tem coisa também que não... Mas enfim, você sabe, de alguma forma você sabe. E tem muitas coisas que vai precisar que você tenha de fato, que você ame a Jesus, que você conheça a palavra dele. Por exemplo, você estava falando de namoro, né? Tem coisas que são óbvias, e são óbvias porque você caminha com Jesus. Então, muitas das respostas, e aí que a gente tem que, né, muitas decisões que a gente tem que tomar, vai estar nas nossas mãos, e a decisão vem por aquilo que eu já conheço de Deus, né? Um menino que, por exemplo, a gente está falando para meninas, talvez, né? De tomar, eu namoro ou não namoro. Quem é essa pessoa? Que às vezes é uma pessoa que você de fato sabe que não ama Jesus. Mas eu tô muito apaixonada. Tem coisas que precede aquilo que você já conhece sobre Deus, aquilo que você conhece sobre a palavra de Deus. Não peça respostas para Deus de coisas que já são explícitas na palavra, exato, né? Ponto 1. Exato. Então, será que ele não vai mudar no futuro? Hoje, a resposta que você tem, você já precisa... Aliás, a resposta que você precisa, você já tem. Se apegue aos fatos, né? Exato. E não às possibilidades. Então, a Bíblia, ela tá recheada de respostas para nossa vida, de conselhos e assim por diante. Então, eu acho que uma boa resposta, e aí não é para tua decisão que tu tem que tomar amanhã, mas para as decisões que você tem que tomar para sua vida, estão na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, conheça os conselhos do Senhor, tenha uma vida com o Senhor. E as respostas, você vai perceber que muitas delas vão ser respondidas simplesmente porque você é amigo de Deus. Né? E as outras coisas, as específicas, as coisas que de fato, poxa, são duas coisas belas, são duas coisas nobres, são duas coisas de Deus. Para onde eu vou? Espera no Senhor, que no momento certo. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, Ele tem direcionado a minha vida. Tem coisas que eu acho que eu preciso tomar decisões, mas na verdade o Senhor não está pedindo para você tomar decisões. O Senhor está pedindo para você amar Ele e andar para frente.
E ele, no momento certo, vai responder, no momento certo vai direcionar, no momento certo vai te colocar pessoas, vai te abrir portas, vai te fechar portas. E você só precisa andar com ele. E aquela coisa da vontade de Deus pra fechar, né? A vontade absoluta de Deus vai acontecer, chorando ou não, Jesus vai voltar e a Nova Jerusalém vai ser estabelecida. A vontade preceptiva, os mandamentos de Deus, cabe a gente obedecer. E a vontade oculta, enquanto eu obedeço no caminho, ela vai se revelando. Exato. Revelando. É isso aí. É isso. Muito bem. Virou a chave, gente? Instalou o Drive? Agora tomei a decisão de curtir, tomei a decisão de compartilhar, tomei Porque a isso decisão você- de Comentar comentar. bênçãos. Porque você não precisa perguntar pra Deus se pode comentar. Não precisa. Deus já autorizou. Deus já deu essa Já direção. é bíblico. A galera. É bíblico. Primeira Larissa, primeira pode nós. E aí, gente, coloca aí nos comentários. Vocês estão para tomar decisões? Como que vocês tomam decisões? Se vocês têm dicas? Poxa, quando eu tô para tomar decisão, geralmente eu faço isso, eu pergunto para tais pessoas, eu oro. O que vocês fazem quando vocês estão para tomar decisões? Quem sabe ajuda a gente também, né? A gente tá precisando. A gente tá precisando de ajuda. É isso aí, galerinha. Show. Gostaram? Um beijo e um queijo. Um beijo, um queijo, um beijo para vocês e até o próximo Pode Nós. Tchau.